Fala, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais uma vez, vencendo concursos, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa, minha disciplina aqui, para quem não me conhece ainda. Temos aí mais uma oportunidade de emprego público, na verdade uma grande oportunidade oficial de promotoria num concurso que estava sendo muito aguardado pelos candidatos. E finalmente, esse edital foi publicado pela banca examinadora FGV, e eu vou trazer aqui para vocês uma análise do edital, mas não só a análise do edital, ele tem uma característica diferente, não muito comum da FGV, trazer edital dessa forma. Então, por isso que eu vou fazer uma análise e também aqui uma orientação de estudos, o que você deve fazer para se preparar para esse concurso de oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo, tá bom? Então, me acompanhe aqui, por favor. Banco Examinador FGV, você já sabe. Aqui está o edital, da forma que ele foi publicado no Diário Oficial. E como a gente sempre faz aqui, eu vou fazer uma organização, que é uma reestruturação, uma esquematização, como a gente chama aqui, desse edital, para ficar mais fácil para você entender. Vamos dividir em duas partes. Essa primeira parte do edital esquematizado diz respeito à gramática, e nós temos aqui a segunda parte, que tem a ver mais com a parte interpretativa de texto, né? Bom, vamos lá. Parte de gramática aqui. Vamos começar por classe de palavras, porque FGV tem uma característica interessante aqui em classe de palavras. Eles gostam muito de questionar a parte morfológica, né? Principalmente esse sentido morfológico aqui, que é a função morfológica desses elementos, principalmente substantivo, né? Então, eles gostam muito dessa expressão, né? Substantivada. A palavra substantivada significa dizer que existe uma palavra ali num contexto, sempre vai ter um contexto, né? Sempre vai ter uma frase. As bancas sempre vão colocar uma frase para você identificar. Normalmente eles fazem uma frase guia, colocam uma palavra e perguntam se aquela palavra foi substantivada, ou normalmente eles questionam como o errado, né? Ou a parte em que a palavra não foi substantivada, ou a palavra não está substantivada. Isso se chama derivação imprópria. Então, eles gostam muito dessa parte do substantivo aqui. Outra questão muito comum aqui na parte de classe de palavras é em relação a adjetivos e advérbios, tá? Então, adjetivos, na verdade, advérbios, com essa mudança de função, principalmente no aspecto da substantivação. Então, fique ligado a essa característica aqui, muito diferente das outras bancas, principalmente da VUNESP, que foi a última banca organizadora. A VUNESP gostava muito de questionar, né? Quem já estuda sabe que gostava de questionar conjunções. A FGV já não tem essa característica. A característica de classes de palavras é saber identificar principalmente um substantivo. Então, fiquem ligados aqui, principalmente na mudança de uma classe de palavra por outra, que eles costumam chamar de função. A função daquela palavra, ou até mesmo pode aparecer essa palavrinha-chave aqui. Isso é muito comum, você vai encontrar muitas questões aí da FGV nesse sentido, tá? De mudança de classe de palavras. Bom, partindo um pouco para adiante aqui, o item 2 tem a ver com a análise sintática. Então, a estrutura da frase, operações de deslocamento, substituição e modificação também tem a ver com a parte de pontuação. Por isso que está junto aqui, né? Deslocar uma palavra, um termo na oração para o início, por exemplo, com obrigatoriedade de pontuação, de vírgula, principalmente vírgula. Outra característica também importante aqui na estruturação da frase é você identificar isso aqui, ó, termos da oração. Termos e oração. Então, os termos essenciais, integrantes e acessórios, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, até porque tem a ver também com a ordem direta e ordem inversa em relação à pontuação. Oração na ordem direta, sujeito, verbo e complemento, não se usa vírgula, né, para separar esses elementos. Então tá tudo junto aqui. E quando eles colocam estruturas, problemas estruturais das frases, norma culta sempre vai ser, né? Sempre vai ser de acordo com a norma padrão. Norma culta ou norma padrão. Em relação às orações, a classificação das orações, tá? Oração coordenada, oração subordinada, isso tem a ver com, por exemplo, oração coordenada, as conjunções coordenativas, oração subordinada também as conjunções subordinativas e a oração
subordinada adjetiva que tem um pronome relativo aí como elemento-chave. Partindo aqui dos termos da oração, também, né, aqui, ó, os termos da oração, os termos integrantes, objeto direto, por exemplo, tá? Objeto indireto, tem a ver com verbos, né? Transitividade de verbos. Isso tem a ver com regência também. Então, aqui também está a matéria de regência, tá? Então, ela não está aparecendo aqui, destacada desse jeito, mas quando a gente estuda termos da oração, nós já estudamos a regência verbal, regência nominal. Haja vista que os termos integrantes da oração são objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Então, tanto o objeto direto quanto o complemento nominal, o objeto indireto, tem a ver com a matéria de regência, tá? Então, não se iludam aqui porque não apareceu a matéria de regência. Sim, termos da oração têm a ver com regência. Até porque, olha só, eles colocam crase também, né? E a crase, o estudo da crase, ele deriva da regência, termo regente, termo regido. E por fim, vamos deixar por último, então esses itens 1, 2 e 3 são os principais, tá? Os fundamentais. Os itens 4 e 5 vamos deixar por último aí no estudo, deixa para se preparar um pouco mais adiante. Porque ortografia, que tem a ver com acentuação também, é grafia e acentuação das palavras. Aqui é decoreba, né? E a parte de estruturação e formação tem a ver também com a parte a estrutura da palavra, se ela tem uma formação, a estrutura, se a formação é por meio de composição ou por aglutinação. Então, esse item 5, informação das palavras aqui, ó, estrutura, né, informação das palavras, vamos traduzir aqui a matéria que você encontra isso aqui, é composição e também a aglutinação. Tá? Essas são as palavras-chave aqui, formação por composição, formação por aglutinação. Formas de abreviação decoreba, não encontramos questões, não é uma característica da FGV esse tipo de questão, dificilmente você vai achar questão disso, por isso que eu deixei por último aqui. A parte de gramática, itens 1, 2 e 3 são os fundamentais para uma prova desse nível. Já a parte de interpretação, a interpretação e compreensão, decodificar o texto, né? A compreensão tem a ver com decodificar. Decodificar depende da gramática, é reconhecer os elementos gramaticais, reconhecer onde é que está o sujeito, o objeto. Por isso tem a ver com estrutura, com organização, né, estrutural do texto. Sujeito, verbo, complemento. A parte de compreensão tem a ver com decodificar. A interpretação é exatamente aquilo que está no texto. Característica da FGV é colocar textos mais curtos e textos diversos e fazendo perguntas sobre interpretação e compreensão desse tipo de texto. O item 7, que é marcas da textualidade, coesão e coerência, intertextualidade, tem a ver com a matéria de ligação, de ligar. Né? Coesão e coerência, ligar. Essa parte de ligar tem a ver com a gramática. Elementos conectores, conjunções, pronomes, principalmente. Pronomes, pronome relativo, pronome oblíquo ato no meio, te, o se, lo, lá, los e las, le, les. Então, elementos de conexão. Principalmente isso e a parte de preposição, que também tem a ver com a parte de análise sintática, com a parte de regência. Com relação à preposição, que tem até o item anterior, vou até voltar aqui um pouquinho, aparece aqui, por exemplo, substantivo, adjetivo, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, conjunções e seleções. Veja que eles não colocaram a matéria de preposição aqui, ó, no item 1, tá? Mas também não se iludam com isso, porque os elementos de coesão, a preposição pode aparecer. Aí você tem que tomar um certo cuidado, porque tem a ver com a matéria de regência também. Então, existem aquelas preposições, são chamadas preposição gramatical, que FGV gosta muito desse tipo de pergunta, que tem a ver com regência, que é a preposição obrigatória, e tem a preposição nocional. Nocional tem a ver com sentido. Então, essas duas preposições aqui, na matéria de coesão, a gente tem que estudar, tá? E tem 8 modos de organização discursiva, tem a ver com texto, né? Texto seu discursivo, se ele é descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo, se o texto é uma injunção. Características de todos eles, isso na parte de interpretação, a gente tem isso nas aulas. Quais as características de um texto discursivo, aliás, de uma característica de um texto descritivo, narrativo,
exposição, injunção, por exemplo, como nós encontramos em bulas de remédio, né? Injunção, texto que tem verbos no imperativo. Então, isso são questões que eles gostam também de perguntar. Item 9, tipos textuais. Aqui também é bem decoreba, né, gente? Informativo, publicitário, as características de cada um deles, né? O que é um texto didático, o que é um texto divinatório. São tipologias textuais aqui. Já o item 10, ele aparece como tipologia da frase. A tipologia também tem a ver com isso aqui, ó, modos de organização. Então você tem o tipo descritivo, tipo narrativo, tipo expositivo, argumentativo, injuntivo, né? E assim vai. Então veja que uma matéria está ligada a outra aqui, bem decoreba, essa é a parte decoreba. Isso é pouquinho menos questionado, né? Eu coloquei junto aqui, inclusive, os itens 10, 11, 12, 13, 14, que vou fazer uma sugestão para vocês. Como não é característica da FGV fazer esse questionamento, né, desses itens, 10, 11, 12, 13 e 14, você não encontra questões de provas anteriores, se encontrar questões muito antigas, mas questões atuais não tem, porque não é uma característica da FGV. Então aqui uma pesquisa, uma sugestão, tá? Uma pesquisa aí na internet rapidinho, para você saber quais são os tipos de discurso, porque é bem decoreba, registro de linguagem, função de linguagem, né, as funções, as características de cada função, tem até exemplos lá, é bem decoreba, deixa por último isso, não estuda inicialmente. Os elementos e atos da comunicação, dicionários, né, tipos, organização de verbetes nos dicionários. Isso não é uma questão comum de prova de concurso. É até meio surpresa a FGV colocar isso aqui, né? Neologismo, por exemplo, arcaísmo, estrangeirismo, latinismos. Não é característica, não. Então, uma pesquisa rápida aí na internet, você encontra, haja vista que não é característica da FGV, então não tem uma base, um parâmetro para pegar questões anteriores. E a última parte aqui, muito simples também, que é o sentido próprio, sentido figurado. Antônimos, sinônimos aqui tem a ver com a leitura, né? Tem a ver com prática de leitura. Antônimo todo mundo sabe o que é, sinônimos também. Palavras parônimas, hiperônimas, polissemia, ambiguidade. Então essa última parte aqui deixa realmente por último para você ter um contato bem visual, bem decoreba mesmo, a parte interpretativa. Volto a dizer a vocês, itens 1, 2 e 3 são os principais da língua portuguesa e não só na FGV, mas qualquer banca examinadora. Então esses itens 1, 2 e 3, vou até fiz um risquinho sem querer aqui, esses itens 1, 2 e 3 tem a ver com a parte sintática. Primeiro aqui a parte morfológica, que é o item 1, né? Aqui, ó, esse item 1, morfologia. Inclusive até o item 5 também faz parte da morfologia. E a parte sintática, aqui, sobretudo, os itens 2 e 3. Tá? Então, uma novidade para nós aqui, na verdade, alguns assuntos colocados na FGV, aliás, que a FGV colocou nesse edital, não muito comuns, né, principalmente a segunda parte que eu mostrei para vocês, por isso que eu deixei por último. Sugestão, faça um estudo bem rápido dessa última parte, mas volto a repetir aqui, os itens 1, 2 e 3 são os itens fundamentais para você estudar para essa prova aí. Fechado? Bom, a gente vai se ver um pouco mais adiante, vou trazer algumas dicas para vocês de orientação de cada uma dessas disciplinas com questões de provas anteriores. Tá fechado? Grande abraço para vocês, fiquem ligados aí com os nossos cursos, depois a gente vai mantê-los aí, manter aí os candidatos informados a respeito dos cursos. Oficial de promotoria vocês vão ter hoje, né, como o edital foi lançado hoje, vocês vão ter aí quem faz parte do grupo aí do Vencendo Concursos, né, algumas pessoas fazem parte. Vamos ter uma análise do edital de uma maneira geral, em relação a vagas, etc., com o professor Aquaviva, lá que é um professor que também é membro do Ministério Público, então ele vai trazer algumas informações hoje às 19 horas, e eu já faço o convite a você para não esquecer, assistir a este vídeo às 19 horas, com o professor Aquaviva, Murilo Aquaviva, que ele vai trazer detalhes, principalmente porque é um membro do Ministério Público, e vai trazer detalhes aí da análise do edital de uma maneira geral para vocês, tá? Grande abraço para vocês, bons estudos e bola para frente, vamos lá!